E no vídeo de hoje vamos comentar sobre Banco do Brasil. As cotações não param de cair e eu fiz um novo aporte na carteira. Então, sem mais delongas, veja só o seguinte: observe que o Banco do Brasil atingiu o patamar de 21,14 por papel e hoje está precificado a um preço sobre valor patrimonial de 0,67. E é sempre muito bom ressaltar que é uma raridade o Banco do Brasil ficar abaixo de 0,6. Então, se eventualmente houver mais quedas, talvez seja uma oportunidade óbvia de compra. Então, como a gente não sabe onde é o fundo do poço, eu vou comprando aos poucos. Então, no dia 11 de julho de 2025, eu tinha uma ordem VAC na corretora e bateu o preço de R$ 21 e acabou comprando um lote com 100 ações. Então, a minha filosofia de investimento é basicamente a seguinte: sempre que entra algum recurso, então no geral são todos os meses, eu faço algumas compras de papéis que eu ache interessante para aumentar a minha posição e receber mais dividendos. Então, eu pego esses dividendos, reinvisto comprando mais ações e assim a bola de neve segue girando. Então, no caso de Banco do Brasil, eu tenho comprado aos poucos e se acabar caindo mais ainda durante esse mês, eu pretendo fazer novos aportes e com certeza eu vou trazer aqui no canal. Fora esse ponto do preço sobre o valor patrimonial, o PL do banco também está num patamar muito baixo, de 4,93. Então, é como se o que você paga na ação do banco hoje voltasse para o caixa da empresa em menos de 5 anos. E claro que parte desse caixa é distribuída em forma de dividendos. Esse daqui é um dos menores patamares de preço sobre o lucro que nós temos na nossa bolsa. E a gente está falando não é de qualquer empresa, é do Banco do Brasil, peça fundamental para o funcionamento da economia brasileira. E fora esse ponto, mesmo o Banco do Brasil passando por algumas dificuldades que a gente vai comentar um pouco mais para frente, observe que ainda é muito lucrativo, com um return on equity acima de 13%. Então, comparado com bancos europeus ao redor do mundo, o Banco do Brasil, mesmo com todos os problemas, ainda é muito rentável e tem excelentes margens. E aqui, só a título de comparação, eu trouxe uma lâmina do site Fundamentos, porque eu achei esquisito que aqui o PL seja 3,64 e aqui 4,93. Eu não sei se existe alguma divergência, mas de qualquer forma, são dois PLs muito baixos, e se na realidade o PL do banco for de 3,64, melhor ainda. Então é sinal que o banco está quase de graça. E uma coisa que eu sempre comento com amigos e entusiastas do mercado de ações é que é impossível você olhar para esse PL tão baixo, olhar para o PL de qualquer outra empresa norte-americana, que às vezes é cotada a 40, 37, até mesmo 50 de PL, e não se sentir tentado a deixar o dinheiro aqui no Brasil, porque as empresas lá já estão com um preço muito esticado. E é como diz o próprio Warren Buffett, é melhor você comprar um negócio intermediário por excelentes preços do que você comprar um excelente negócio por preços intermediários. E seguindo essa filosofia, eu permaneço firme. Mas não se engane achando que tudo são rosas, porque existem outros pontos que vão piorar o resultado do Banco do Brasil. Então, no primeiro trimestre, o resultado do banco veio bem abaixo do esperado, graças a uma piora na parte do agronegócio e implementação da Resolução 4.966. E aqui tem uma boa matéria, redigida pelo Renan Dantas, em que ele menciona diversos pontos. E aqui o banco sofreu esse baque, com queda de 20% no lucro, entretanto, o mercado derrubou as ações do banco bem mais do que 20%. Então, quando o mercado exagera, é sinal que existe ali alguma oportunidade. E outro ponto de piora é o empréstimo para empresas por causa do aumento de inadimplência, aumentando assim os custos do banco e reduzindo a rentabilidade. Então, um banco que outrora tinha um ROI acima de 20, agora está com um ROI de 14, justamente por conta do crescimento da inadimplência. E não pense que, porque o resultado do primeiro trimestre veio ruim, que necessariamente o resultado do segundo trimestre tem de vir bom. Muito pelo contrário. A gente acredita, inclusive, que o banco vai trazer um resultado ruim no segundo trimestre. Outro ponto é um modelo de perca de crédito esperado, porque o banco ele provisionou apenas 40%, o que pode sinalizar que o crédito já estava no estágio 2, ou seja, será necessário uma provisão ainda maior
no segundo trimestre. E o banco, no mês de abril, lucrou 7 bi, o que é uma queda de menos 40% em relação com abril de 2024. E fora esse resultado ruim que o banco apresentou, tem aqui uma matéria, também foi redigida pelo Renan Dantas, da Money Times, e que menciona os dividendos do BB, se eles valem a pena, porque o Banco Safra calcula retorno e diz o que fazer agora. E olha só que interessante, ao contrário de parte dos analistas, o Safra sustenta que mesmo com um cenário mais desafiador para o agro, o retorno sobre o patrimônio líquido ficará acima de 20% em 2025. Então observe a resiliência do Banco do Brasil, que ao longo do tempo passou por diversas crises e ainda assim permanece lucrativo, permanece entregando resultados ao longo do tempo. E o nome disso é consistência. E para quem tem uma carteira focada em dividendos e visa o longo prazo, a consistência é a chave. E veja só o seguinte, tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixa de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. Então, sem dúvidas, o BB é uma excelente empresa para quem quer tranquilidade e recebimento de dividendos no futuro. Então, o retorno de dividendos para o BB é estimado em 11,3% pelo Safra, com um preço-alvo de 30% e potencial de 28% de upside. No geral, eu não recomendo que você se apegue à questão de preço-alvo, porque é impressionante como esses caras sempre tentam prever e eles sempre erram feio. E claro que ninguém consegue cravar uma data em que o banco vai bater esses 30. Mas sem sombra de dúvidas, é bem factível que nas cotações atuais o banco entregue um retorno de dividendos próximo de 11%, de 10%. Isso vale lembrar que o banco ele só distribui 40% do que lucra, os outros 60% servem para provisionamento e inclusive aumento da carteira de crédito do banco. Então é por isso que as empresas elas sempre conseguem no longo prazo entregar muito mais que a renda fixa, porque o indivíduo ele se apega aos 15% da Selic e fala, por que eu vou correr risco em renda variável se o meu título público está pagando ali 13, 14%? Vou deixar no CDB, é isso que ele pensa. Mas na realidade, a ação, ela além de entregar o dividendo de 10 ou 11% aqui no caso, ainda tem todo aquele crescimento que fica camuflado e você não consegue ver em termos de dividendos. E assim, a empresa segue reajustando as suas linhas de receita e entregando cada vez mais resultado. Então, observe aqui que o Banco do Brasil, mesmo passando por esse cenário desafiador, ainda tem um dos maiores dividend yields estimados para 2025. Então, veja que está junto com Itaú, Petrobras, Vale, CPFL, Copasa, TIM e Copel. Essas do setor de telecomunicação eu não olho tanto, eu gosto mais de empresas de saneamento, energia e se você interpretar dessa forma, Petrobras também é empresa de energia. E claro, bancos, que são sempre resilientes e a economia precisa deles, então é um serviço indispensável. Faça chuva ou faça sol, essas companhias desses setores que eu mencionei sempre vão estar entregando algum resultado. Às vezes maior, às vezes menor, mas sempre entregando lucros consistentes. Dificilmente você vai tomar um grande susto com essa empresa referente a um prejuízo e o contrário também é verdade. Dificilmente você vai ter um susto dessas companhias entregarem um resultado muito acima do esperado. São ações bem defensivas. E aqui só mencionando aquela questão do guidance de 2025 do primeiro trimestre, aqui o ponto é o seguinte, eles no primeiro tri reajustaram aqui as provisões para o ano de 2025, é isso que é o guidance. Então, algumas partes entraram em revisão porque o resultado realmente veio abaixo do esperado, como a margem financeira bruta, o custo de crédito, que é o que corresponde às despesas de perda esperada, conforme a resolução 4.966, somadas aos descontos concedidos e reduzidas das receitas com recuperação de crédito. Mas aí, a receita de prestação de serviço veio dentro do esperado e eles projetam uma receita entre 34,5 e 36,5 bilhões de reais no ano de 2025. As despesas administrativas também vieram dentro do esperado, mas aí é aquela questão, o lucro líquido, ele permanece em revisão, porque o resultado que foi observado
foi bem abaixo do esperado, então eles não vão conseguir sustentar a previsão que fizeram para o ano de 2025. E faz parte do jogo. Quem investe tem que estar ciente que sempre vão haver momentos assim. Bem, de qualquer forma, e aqui eu não poderia deixar de trazer o gráfico de lucro versus a cotação do banco. Geralmente esse gráfico aqui, ele mostra algumas assimetrias de quanto é ou não favorável comprar algum papel. E geralmente você percebe que o mercado está com um mau humor quando o lucro ele está acima da cotação atual. Então observe que o lucro líquido é essa linha verde e momentos como em 2021, 2015 e 2011 foram excelentes oportunidades para acumular as ações do banco. E veja que nos últimos 12 meses nós temos tido algo bem parecido, não na mesma proporção, mas observe que o banco está subavaliado com lucros bem acima do que realmente vale. Isso daqui mostra claramente que talvez seja uma oportunidade de compra. E justamente seguindo esse racional, eu sigo comprando o Banco do Brasil nesse patamar de preço. Então, sempre que eu trouxer algum aporte um pouco mais relevante, eu trago aqui no canal para a gente discutir e tratar a respeito. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou, por gentileza, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição. E agora, eu recomendo altamente que você clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender como construir patrimônio de forma automática e de uma forma bem realista. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então clica aí que você não se arrepende. Um abraço para você e fique com Deus!